Eu voto hoje para presidente. Quem que vai ser? Flávio. O Flávio, qual que é a proposta do Flávio, assim, que mais te agrada, que você acha que vai mais melhorar, assim, a interferir na vida sua e na vida do povo? Olha, eu não estudei muito a fundo as propostas do Flávio, mas eu sei que ele está dando seguimento ao projeto do pai dele e para mim é isso que importa. E ele já é senador atualmente, né? Ele é senador já há alguns anos. O projeto, assim, que ele fez, que você mais se identifica, que você mais gosta, que você acha que mudou mais a vida das pessoas? Se eu falar para você que eu não lembro, eu não estou mentindo. Você lembra de algum aí? Eu quero. O projeto que o Flávio fez, você lembra? Ele como senador? Projeto exclusivo do Flávio. Este programa de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. E está entrando no ar agora para vocês, do Roberto na área, falando sério de política, exatamente. Aqui no canal do Professor Roberto estamos no ar, o nosso programa de todas as quartas-feiras, falando sério de política, passando a limpo todas as pautas que ocorreram até agora, exatamente. E todos os bafões que ocorrem aí no mundo político e as tretas também. Nós trazemos aqui para esse canal, porque aqui a gente fala aquilo que a Globo não quer falar, a gente mostra aquilo que eles não querem mostrar, porque nós somos um canal independente, gente. Não dependemos de nada, nem de monetização, nem de patrocínio, nem de assinaturas. A única coisa que a gente depende é do teu like, exatamente. Portanto, aperta o sininho, te inscreve no canal e dá o teu like. E compartilha, além de comentar também. Exatamente. Porque nós somos um canal de esquerda, assumidamente de esquerda. Porque aqui não tem nem. Aqui não tem jornalismo isentão. Aqui não existe essa palavra. Aqui a gente tem posição. E é justamente isso. Por isso que a gente precisa do teu like. Precisamos que tu te inscreva e aperta o sininho para receber toda a nossa programação que a gente tem durante a semana, gente. Pois é, porque o Brasil, ele não gira, o Brasil capota! Essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Porque o atinge. Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas esquemão, gente. Vocês viram só? Esquema de corrupção. Mais uma vez, o Vavá da Boca Santa largou a língua e deu uma de sincerão e confessou o esquemão com o Alcolumbre para eles não deixarem passar adiante, né, a CPMI do Banco Master, que vai enrolar até o Alcolumbre. Vai enrolar o Centrão, o PL e toda essa catrafada da direita e da extrema-direita. Vocês viram aí? É o Valdemar da Costa Neto, o Boquinha Santa da direita, sempre fazendo e revelando para a sociedade brasileira aquilo que ele não consegue guardar. O cara é demais, gente. Quer saber de algum esquema? Alguma mutreta? Vai lá e fala com o Valdemar. Dá um empurrãozinho aqui, dá um empurrãozinho ali e ele solta a língua. Ele canta que nem pardal. Exatamente, gente. Tá aí, todo o esquemão revelado. E daí, dona Malu Gaspar? Que história é essa de botar o Alexandre, né, o Alexandre de Moraes na história? Quer desviar a atenção novamente contra o partido no qual tu apoia e o candidato no qual tu apoia, Malu Gaspar? Que é o Bolsonaro? Que é o Flavinho? Que é o Rachadinha? Exatamente. A imprensa não tem como esconder essa lacaiada toda. E daí, seu Gabeira, como é que é? Tá velho, é isso, né? Tá velho como eu, só que a diferença de nós dois é que eu não tô esclerosado, velho. Exatamente. E nem traia minhas origens, como tu traiu, Gabeira. Quando tu entrou aí pra Globo, tu é outro, e virou um pelegão. O pior de tudo, velho pelegão.
é o pior, né? É a pior coisa que tem, é quando se fica velho e se transforma num verdadeiro pelego a serviço do golpismo. Exatamente. E aqui não tem essa história, não. Professor Roberto fala na lata. Malu Gaspar é mentirosa. Malu Gaspar, ela inventa história para tentar criar cortina de fumaça para o pessoal desviar do que está acontecendo realmente, daquilo que é a verdade, como foi na questão do Banco Master, gente. E vocês se esquecem disso. Quando o processo chegou no Toffoli, e que depois da Operação Carbono Oculto estourou a questão do Banco Master, que envolvia fintechs, vamos recapitular, que envolvia fintechs até de igrejas evangélicas, que envolvia patrocínios com dinheiro público para essas empresas de comunicação, como a Rede Globo, que paga Malu Gaspar, exatamente, paga toda aquela catrafada da Globo News, né? Queria surgir em meio ao escândalo o patrocínio, né, do Banco Will pro Luciano Huck, exatamente. Quando eles todos estavam envolvidos, né, Malu Gaspar? A minha amiga Malu. Te lembra do Valor Econômico, minha filha? Pois é, o que ela começou a inventar? Que, né, o Toffoli estava envolvido por causa de um hotel, resort, e depois começou a sentar pau em cima, até que o cara abriu mão e deu o processo pro terrivelmente evangélico, coisa que ele também não tinha teto de vidro, porque esse aí tem mais rabo do que a cuca do sítio do Capão Amarelo. Exatamente! E daí o que ele fez? Abafou. Como o Toffoli estava resguardando o processo para que ele fosse mais adiante sem deixar que houvesse vazamento, o que está fazendo agora? O terrivelmente evangélico tentou dar um golpe, exatamente, tentou dar um golpe, né, abrindo, né, e fazendo vazamentos seletivos com o delegado que é da equipe, que ele puxou para ele, claro, não vou mexer na minha equipe, que é lavajatista, foi o mesmo que fez a lista dos comunistas, a listagem daqueles que eram contra o governo Bolsonaro, ou já esqueceram, exatamente, professor Roberto não esquece não, e é um dos que apoiou o lavajatismo. Então, o que fez o terrivelmente evangélico? Começou a soltar, né, vazamento seletivo. Só que o Alexandre de Moraes foi em cima. Daí a dona Malu Gaspar foi em cima do Alexandre de Moraes. Começou a criar um monte de factoide mentiroso. Exatamente. A cada mentira que ela fazia, caía mentira logo em seguida. Exatamente. E agora, com esse escândalo da votação da PEC da dosimetria, no qual eles derrubaram em articulação para não ir adiante a CPMI, né, do Banco Master, ela quis botar o Alexandre de Moraes no meio da história. Para quê? Para criar novamente, né, cortina de fumaça. Dona Malu Gaspar, não adianta. O povo já está vacinado contra tuas mentiras, dona Malu Gaspar. Porque logo em seguida tu passa vergonha, porque os canais de resistência como nós te desmascaram. Assim como a gente desmascara a direita e a extrema-direita, que tu faz parte. Exatamente. Aquilo que eu falo aqui, que não existe jornalismo isento. Não existe jornalismo isento. Não existe. Está sempre a serviço de alguém. Nós, por exemplo, estamos a serviço da esquerda. Exatamente. A serviço da luta contra a direita e a extrema-direita. Desmascarando essa gente. E dá um like, aperta o sininho e te inscreve no canal aí, você aí, que tá me escutando e faz parte da resistência. É justamente isso. Então a dona Malu Gaspar faz parte dessa curriola. Essa curriola nojenta que se criou lá na Lava Jato. Que foram todos desmoralizados. Exatamente. Toda aquela curriolazinha ali da Globo News, que ficam sentadinhos, dando opiniões. Né, seu Merval? Pois é, seu Merval. E depois apresenta aquele PowerPoint. Eles adoram PowerPoint. Eles adoram fazer PowerPoint e socar a esquerda no meio, socar o presidente Lula no meio, das falcatruas feitas pela direita. E agora tá comprovado da boca do presidente do PL. Tanto é que já tá dando já o que falar. Que o Alcolumbre, irritado com o presidente do PL, enlouqueceu. Por quê? Porque o golpe veio à tona. Agora temos que nos preparar, porque o segundo e terceiro golpe vai ser com a derrubada da 6x1. Exatamente. Eles não querem derrubar, né, e diminuir a carga horária do trabalhador brasileiro. Eles querem que continue como está. Ou então, que façam que nem foi no tempo da escravidão, no qual o governo pagou para os escravagistas, certo? Para dar a liberdade para os seus escravos. É a mesma coisa. Vão tirar do teu bolso para dar para empresário cafajeste, né? Para dar para essa elite do atraso, dinheiro do povo. Exatamente. Que tem que ir para saúde, para educação, para segurança pública, para esgoto, para posto de saúde, para creche escolar, para melhoria do transporte público. Vão dar para essa cafajestada que é escravagista. É essa manobra do Congresso. Ou eles conseguem com que haja uma compensação, olha só, compensação, coisa que nós somos escravos, coisa que tu é um escravo, coisa que tu é uma propriedade do patrão. Olha o jeito que eles te tratam. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram lá no século passado, né, na escravidão. Isso comprova que essa burguesia fedorenta, essa burguesia do atraso, vê o trabalhador como escravo desse país. E é isso que nós temos que romper, porque eles têm ajuda lá do Congresso, aquele bando de pelego, aquele bando de entreguista, aquele bando de gente que está lá dentro para corromper a sociedade brasileira. E a não seguir as pautas do que realmente interessa, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar do seu povo. Eles não têm essa preocupação. E tá aí, tá provado.
Eu não minto, eu mostro. Tá aí Valdemar da Costa Neto confessando o golpe e a articulação que eles fizeram para não sair a CPMI do Banco Master, que escancara a corrupção dessas fintechs, atinge diretamente lá a Faria Lima, atinge diretamente todas essas fintechs, o governo Bolsonaro e todo o Banco Central da época, do seu Roberto de Campos Neto, que casualmente é CEO da Nubank. E adivinha quem é a dona do Nubank? Adivinha quem é? A Globo. E de quem ele é patroa? De quem ele é patrão? Malu Gaspar. Tá aí, gente. Tá aí o que a gente tem pela frente, tem que enfrentar. Mas olha só o que eles querem fazer com a votação da escala 6x1. Olhem, presta atenção. Eu voto em seguida para dar minha opinião. Porque aqui, o professor Roberto mentiu pro tio, lapada neles. Estados discute adotar uma regra de transição de 4 anos para a mudança do regime trabalhista no país. A ideia defendida pela cúpula da Casa Legislativa, pelo que eu apurei, é de uma redução gradual, ano a ano, até 2030, para a adoção de uma escala 5x2. O regime de trabalho passaria, assim, para 43 horas semanais em 2027, 42 horas semanais em 2028, 41 horas semanais em 2029 e, por fim, chegasse em 2030 a 40 horas semanais, ou seja, 5x2. Gente, são muito cara de pau esses congressistas, né? Esse pessoal da direita se uniu para fazer de tudo para descaracterizar o fim da escala 6x1. Olha só, vocês viram aí anteriormente, uma das propostas da cúpula do Congresso. Leia-se cúpula do Congresso. Alcolumbre, olha bem, Alcolumbre Sóstenes, Cavalcante do PL, Alcolumbre do União Brasil, né? O presidente do Congresso, que é do PP, exatamente, né? Os senadores do PL, Roberto Marinho, do PL, e toda a catrafada da direita e da extrema-direita. Exatamente. Ciro Nogueira no meio, o dono da Bet, o dono de Bet, né? Envolvido no caso Master. Todo esse pessoal, eles querem que, além de uma lei de transição no qual, durante 4 anos, se iria reduzir progressivamente a carga horária, levaria 5 anos. Daqui a 5 anos, chegaria ao fim da 6x1. Chegaríamos a 40 horas semanais. Gente, é muita cara de pau. É muita cara de pau desse Congresso. É muita cara de pau com o trabalhador. E o pior que mais me irrita, gente, é que vocês votaram nessa zanta. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês votaram lá o Van Hatten, que é do Novo, que é contra. É contra acabar com a escala 6x1. Vocês votaram no Bibo Nunes, que é contra acabar com a 6x1. Vocês votaram no Zuco, que é contra a 6x1. Que é contra você, trabalhador. Contra você. E vocês votaram nessa gente. Vocês botaram o senador, o general esse aí, que nem aparece no Rio Grande do Sul. Fala mais chiado do que o próprio carioquês. Vocês botaram o Renz como senador, que nem ao menos bota a cara aqui na capital, porque tem vergonha de tomar uma vaia dos trabalhadores. Mas que vão aparecer agora em época de eleição. Daqui uns meses vão estar nos bairros. Vão estar te visitando. Os mesmos que vão votar contra, né, o fim da escala 6x1. Ou então, vão tentar fazer que o governo se submeta a mais uma chantagem. Mais uma chantagem. É compensação para esses empresários, lacaio, que já ganham milhões em incentivos fiscais, como o velho da van, que vive tirando dinheirinho lá do BNDES para abrir as lojinhas dele em área de proteção ambiental, onde ele compra prefeitos e secretários para dar autorização. Não é, seu Melo? É esse tipo de gente, o seu Gerdau e o Peter, que massacra o seu trabalhador. O Zafari, o Grupo Zafari, que é aqui com o Grupo RBS, do Siroski, que massacra o trabalhador. É esse pessoal que não quer o fim da escala 6x1. Mas nós que somos empreendedores e que temos o nosso comércio familiar na periferia e que no máximo empregamos uma pessoa só, ou todos os empregados são da família, não vai afetar em nada. Pelo contrário, vai melhorar, porque assim o trabalhador fica mais tempo no seu bairro e com isso aquece o comércio local. É justamente isso. Porque em vez de ir para o shopping center, eles vão gastar aqui no bairro. Então se você aí, que é empreendedor, que é pequeno comerciante de bairro e de periferia, tem que ajudar a derrubar essa escala 6x1. Tem que ajudar a derrubar. Por essa escala 6x1, só está beneficiando o empresário que tem mais de 20 empregados, 30 empregados. E ainda querem ganhar o Bolsa Empresário, que é uma proposta do Nicolas Ferreira. Ou então, a proposta esdrúxula da cúpula do Congresso. Diga-se de passagem. União Brasil, PP, PL, Novo, PSD. É isso aí, PSD, do Kassab. Esses são contra tu, trabalhador. São contra tu, uberizado. São contra tu que trabalha, se acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, pega ônibus lotado, de segunda a segunda, e só tem um dia da semana. Às vezes não tem nem fim de semana, de acordo com a escala.
Tu só tem uma segunda-feira e que tu capota e dorme o dia inteiro pra te passar com a família de tão exausto que tu tá. Tu só quer dormir no dia que tu tem folga. É esse aí que te explora. Porque tu, com as tuas horas trabalhadas e mais, de 6 por 1, tu dá lucro pro teu patrão, sem vergonha, que ganha tuas custas. E agora quer o Bolsa Patrão. Pra liberar o 6 por 1, não, vamos ter. Olha o papo furado dessa elite do atraso. Olha o papo furado dessa elite do atraso. Não, vamos ter prejuízos no nosso, nos nossos ganhos. Aonde, cara pálida? Que tu vai ter prejuízo daquilo que tu já acumulou a vida toda, tirando o sangue do trabalhador? Aonde? Porque tu não trabalha, chega na sexta-feira de manhã, tu vai direto pra Miami. Tu vai pro litoral, tu vai viajar, vai pro resort, descansar, vai pra Disney, né? Porque essa elite do atraso adora ir pra Miami. Adora gastar o teu dinheiro que tu produz, trabalhador. O lucro que tu produz do teu trabalho, eles é que gastam, porque tu não gasta nada. Tu mal e porcamente consegue pagar as tuas dívidas. E olha lá, enquanto que os filhinhos deles vão pra Miami, vão pra resort, né? Vão pra pegar ondas no Haiti, no Tahiti, fim de semana, com um jatinho. Teu filho, no máximo, tá tomando banho de piscina de plástico em casa. E tu tá dormindo, porque tu tá cansado. Trabalhar 6 por 1. Essa é a nossa realidade, gente. Acorda, povo brasileiro! Acorda, trabalhador! Acorda, povo fudido! Exatamente, povo fudido que nem eu, que nem tu. Nós somos proletários, somos explorados. E essa burguesia fedorenta é que nos explora e arranca o nosso sangue. Arranca a nossa presença da nossa família, acaba com a nossa família. Porque a gente não pode estar presente. É a mãe que às vezes tem que ter dupla jornada para segurar um dinheiro um pouquinho melhor, para dar um tênis, para dar uma roupa melhor pro filho. Porque ou tá super endividada por causa das taxas de juros que eles fazem, porque eles ganham, tu não ganha. E quando tu ganha um benefício do governo, eles são os primeiros a meter pau. E é esses deputados que estão lá, esses pelego, que protegem essa burguesia. E agora são contra os 6 por 1. Você votou neles. Foi teu 50 pila. E agora vai votar contra você. É isso. É o mesmo 50 pila que tu recebeu, que agora, com a derrubada do veto da dosimetria, ele vai soltar um monte de ladrão, traficante, gente do PCC, assassino, estuprador, que violenta as crianças, pedófilo. É isso. É esse pessoal da direita. Esses lacaios da burguesia. Eles não estão nem aí pro trabalhador, estão nem aí pra tua família, gente. Olha só uma coisa que essa burguesia não tá nem aí pro trabalhador. Você sabia um pouquinho de história, professor Roberto também um pouco de história, que é bom vocês aprenderem alguma coisa, né? Você sabia que até 1930, tá? Isso que eu tô dizendo, tá? Vem lá do século XVIII até o século XIX, até o século XX. Até 1930, o trabalhador trabalhava de 12 a 16 horas de trabalho por dia. Imagina tu trabalhando de 12 a 16 horas por dia. Eles iam adorar, eles iam adorar. Que a gente que dormia embaixo das máquinas, porque não dava tempo para ir em casa, tomar um banho, comer uma refeição, dormir e voltar para o trabalho, não dava tempo. E as pessoas eram forçadas a dormir embaixo das máquinas de tecelagem. Era assim. Em 1934, depois da Revolução de 30, para te ver, a Revolução de 30 foi em 1930. Só em 34, já tinha 4 anos da Revolução de Getúlio Vargas. Ele me bota, entendeu? 48 horas. Reduz a carga de trabalho. Ele regulamenta a carga de trabalho. Mas mesmo assim, 48 horas semanais. 48 horas semanais. Ainda era um absurdo de trabalho de carga horária. Só em 1988 que foi para 44 horas semanais. 44 horas. É o que nós temos. É o 6 por 1. Só em 1988. Então, faça o cálculo. De 1988 até 2026, são quantos anos? De lucro para esses empresários. Quantas famílias ficaram sem seus pais nesses anos? Quantos morreram de doença de tanto trabalhar? Então nem vocês vê. Vocês vê só uma coisa. O trabalhador, entendeu? Nesses anos todos, ele só perdeu. Ele perdeu e alguém acumulou dinheiro às custas dessa perda que o trabalhador teve. E depois, quando o trabalhador ganha algum benefício do governo, essa mesma gente é contra. Ai, pra que Bolsa Família? Ai, pra que Vale Gás? Ai, isso aí vai endividar o Estado. Cara de pau que são. Olha só mais coisa que você tem que saber. A classe dominante brasileira, ela tem como horizonte a recusa da ideia nem da distribuição da renda, da ideia da transferência de renda. Ela opera com uma ideologia que é posta em movimento pela mídia de desclassificação e de desmontagem de todo e qualquer programa político e governamental que tenha como horizonte a transferência de renda e a diminuição da desigualdade econômica e social.
Criar agora uma tal de uma comissão especial para ouvir os empresários. Porque diz que nós não podemos acabar com a escala 6x1 sem antes ouvir os empresários para saber se estão de acordo ou não. Agora, na hora de votar benefício fiscal para esses empresários, nós não precisamos consultar o trabalhador brasileiro para saber se ele estava de acordo ou não. A gente tinha que ter feito igual. Vamos criar uma comissão agora, antes de aprovar cada benefício fiscal. Aí a gente coloca nessa comissão um representante de cada categoria profissional do nosso país. Aí a gente vai chamar eles, vai perguntar assim, ó, vem cá, você está de acordo, você autoriza eu pegar o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto e socar no bolso de empresário milionário? Você autoriza eu pegar o dinheiro suado que você paga lá pro governo todo mês de imposto e colocar para empresário ter isenção de IPVA, de lancha, de iate, de jatinho? Não. Quando é para ferrar com o povo brasileiro, a gente aprova da noite pro dia. Agora, quando é para beneficiar o trabalhador, tem essa demora toda. Ou seja, quando a gente vai aprovar um benefício pro trabalhador, a gente tem que ouvir o patrão primeiro. Mas quando o benefício é pro patrão, aí a gente não precisa ouvir o trabalhador primeiro. É só empurrar tudo no lombo do trabalhador, enfiar tudo goela abaixo. O povo não aguenta mais, exige a votação rápida, acelerada do fim dessa escala 6x1. E agora a gente teve aqui um sem vergonha de um deputado, um que usou o jatinho do Vorcaro para fazer campanha, que tá atolado até aqui no escândalo do Banco Master, que teve coragem de propor o Bolsa Patrão. Você que está me assistindo, você sabe o que é o Bolsa Patrão, se ele for aprovado? O que significa o Bolsa Patrão? É a gente pegar o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto e dar lá pro bonitão do empresário, que é a tadinha do empresário, ele vai implementar a escala 6x1, ele vai ter prejuízo. Quem está agindo para impedir a votação da escala 6x1, só quer dizer uma coisa, o que é de vocês está guardado, o povo não é bobo, o povo está vendo, esse ano é ano de eleição, e quem for contra, não adianta depois vir com o rabinho entre as pernas pedir voto não, porque o povo não é bobo e o recado está dado. Quem for contra o fim da escala 6x1, não volta. É uma outra coisa assim, que me deixou muito, mas muito indignado nessa semana e que acende um alerta muito grave pro momento que a gente vai viver esse ano no Brasil. Deem só uma ligada nesse videozinho aqui. E agora um esclarecimento. Ontem, numa reportagem do Jornal Nacional sobre o aumento da inflação, em março, o professor de economia do INSPER, Otto Nogami, afirmou em entrevista que o país não tem refinarias e, portanto, precisa exportar o óleo bruto e importar o derivado. Em nota à nossa produção, a Petrobras informou que tem 10 refinarias espalhadas em diferentes regiões do país e é responsável pela produção no Brasil de mais de 70% da gasolina e do diesel consumidos nacionalmente. O professor Nogami declarou também à nossa produção que, na avaliação dele, o Brasil não tem refinarias suficientes a ponto de não depender do mercado internacional. Saca, olha só a desfaçatez, olha a cara de pau, mano. É brutal e isso acende o sinal de alerta. Vocês lembram do PowerPoint ligando o Vorcaro ao Lula? Sendo que o Vorcaro, né, através do Zetel, meteu 3 milhões no Bolsonaro, 2 milhões no Tarcísio, todo mundo que estava no celular dele é da direita, 99% dos envolvidos no escândalo da direita, eles ligaram no Lula. Aí depois meteram também uma notinha e tal, né, lá na Globo News. Agora eles meteram essa. Eles chamam um cara, um especialista, né, faz uma reportagem de 5 minutos, tá, malhando a Petrobras. Dizendo que o Brasil não pode, o Brasil não pode segurar o preço dos combustíveis, o Brasil tem que importar diesel, o Brasil não tem refinaria. Cara, não é possível, sério, não é possível. Não tô falando do Jornal Nacional, tá? Não é o jornalzinho da esquina aí do seu bairro. Não tô falando do Jornal Nacional. Olha quantos editores tem naquilo. A gente ganha bem pra cacete. Todo mundo sabe que pra uma matéria ir pro ar, muita gente avaliou, muita gente permitiu, muita gente incentivou ou não. Não é uma coisa feita no acaso, no achismo. Ah, os caras metem essa. Chama um cara pra dizer que o Brasil não tem refinaria. Aí faz 5 minutos de reportagem dizendo que o Brasil não tem refinaria. Não, o Brasil não tem nenhuma refinaria, o Brasil tem 10 refinarias. Que dão conta de 70% do problema. Aí eles lançam uma notinha no outro dia de 30 segundos ali, sem imagenzinha, sem entrevista, sem musiquinha, sem porra nenhuma. Pra dizer, olha só, nós tava viajando, foi mal. Tava doidão. Isso tem método, galera. Isso é de propósito, galera. O que somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus. E o que vamos fazer? Para a vida dos nossos amigos! Aú, aú, aú! Tá, olha, eu tô pegando na lente. Se vocês não se comportarem, não tomarem uma atitude, eu e Bitoca vamos aí distribuir cuecão de couro, mano! Tá dado meu recado. Vai, pombinho. Leva essa mensagem. Os machos voltando lá dos legendários, né? 72 horas depois, um reencontro, música, um monte de homens se abraçando, né? Sentindo essa energia masculina. E aí, gente... Eu falei com meu marido esses dias, que agora a piada interna aqui é, tipo, fez qualquer cagada, vai pros legendários, hein? Ó, vou te mandar pros legendários. E aí meu marido falou assim, mano, imagina, me manda pros legendários, fala pras meninas mandarem os maridos também, que a gente vai passar 72 horas curtindo pra caraca. Olha que genial. 72 horas longe da esposa. É óbvio que esses caras estão muito felizes. Eles odeiam a esposa, tanto é que eles são um lixo com as esposas e é por isso que eles estão subindo as montanhas. Se eles fossem maridos legais e bacanas, eles não precisariam subir montanha. Ei, parceiro, o que é esse negócio aqui do legendário que tá aparecendo pra mim aqui, ó? Legendário. Ah, isso aí é um monte de homem que vai pro meio da montanha, pro meio do mato. Égua, porra. É, vão pro meio do mato. Mas pra quê? É pra aprender a ser homem de verdade. Pra aprender a libertar o homem que tem dentro. Porra nenhuma. Juntar um monte de macho aí pra meio do mato, assim. É, e tem um monte de gente fazendo. No meu tempo eu chamava de outra coisa, isso aí. Isso aí no meu tempo é putaria, pô. Isso é rico
rico que não tem o que fazer e gastar o dinheiro dele. Aí os cabas arrumam jeito de gastar dinheiro de besta. Coisa de besta. Bota tudo dentro de uma canoa pra dentro do Lago Preto pra ver se aguenta pelo menos 2 semanas. Aguenta porra nenhuma, rapaz. Boa noite, pessoal aí da Maromba, rapaziada massa do Brasil. Estamos aqui com mais um programa feito pra você, que é macho de verdade. TV Macho tá aqui cheio de atrações e dicas pra você enfrentar esse mundo cheio de frescura, sem desafinar. O negócio é seguinte, você que é um saco falar sobre roupa, moda, mas já que o assunto é moda, então vamos aqui falar com o nosso grande amigo figurinista Paulo Tesourão. E aí, Paulão, tudo bem? Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, Bordoada, figurinista é só da sua mãe. Hã? Eu não sou figurinista nem costureiro. Meu negócio é roupa de homem. Mas homem que se garanta, tá? Tá legal, calma, vamos lá. O negócio é o seguinte, vamos falar de moda. Quais são as cores pra moda? É uma coisa, Bordoada. A minha loja, quando chega um cara perguntando qual é a cor da moda, manda o cara correr. Manda correr. Que cara aqui, mas macho, que é macho mesmo, sabe que a cor da moda é o cinza. Que sempre foi o cinza e que sempre será. Pode ser branco, azul. E pode ser azul só se for marinho. E se for marinho, tem que ser garantido usar uma arma. Muito bem dito, cara. Agora me fala uma coisa, qual o tecido que tu usa pra fazer essas roupas aí? Ah, que tecido, que tecido. Homem não usa tecido, homem usa pano. Tá legal, meu chapa. Então qual é o pano, meu cara? Ah, que pano? Qualquer pano. Mulher que fica perguntando, cara. Tá legal, calma, cara. Diz onde é que é o teu ateliê? Mas que ateliê? Que endereço de ateliê? Tá me achando com um cara de ateliê? Me chamou aqui pra me gozar, é? Tá vindo levar uma bica? Que isso, cara? Deu pro nós. Deu de